A gente fala agora sobre poesia e como ela mexe com a vida das pessoas. Talvez por ter um texto muitas vezes mais profundo, ela toca nossos sentimentos. Uma reportagem publicada ontem no G1 fala inclusive sobre empoderamento e até algumas curas pessoais através da poesia. Quem conversa com a gente sobre isso é a professora de literatura aqui da Unicesumar, Nayara de Oliveira. Tudo bem, professora? Olá, professora, tudo bem? Tudo jóia. Bom, diga se é uma impressão minha, mas me parece assim que o pessoal mais antigo curtia mais a poesia. Daí vem um pessoal que já não estava muito animado com poesia e parece que agora ela está sendo retomada, é isso mesmo? Parece que sim, né? Na verdade, a arte como um todo, ela mexe muito conosco, né? Mas a gente tinha visto, né, observado que os jovens tinham deixado de lado essa questão. De repente, mais a música, né? Esse estilo de arte mexia mais com eles e hoje nós vemos um crescimento de leitura de textos, né? Inclusive de poesia entre os jovens. O próprio rap normalmente é uma poesia, né? Exato, o rap é uma poesia, ele vem dessa uma origem do gueto, né, já é relacionado às minorias ali, essas pessoas que vêm da periferia e que não se viam ali representadas muitas vezes nessas formas mais clássicas de música, né, e de poesia. E então ele vem com essa missão de trazer a voz dessas pessoas que estão ali silenciadas. Agora a gente sabe que existem várias formas de poesia, né? Nessa reportagem do G1, por exemplo, saiu ontem, dizia que uma garota, inclusive, passava 5 horas dentro de transporte coletivo, se somasse a ida e a volta, né, do trabalho. E que aí ela começou a escrever poesia no ônibus e que ela colocava os anseios dela, que foi até uma forma dela se curar mesmo, de não ficar estressada, de ficar bem. A poesia tem esse poder? Então, eu assisti a reportagem, belíssimo, né, o trabalho que foi feito com as meninas. E, com certeza, né, quem escreve quer dizer algo, quer ser ouvido, né? Um texto só é texto, nós dizemos, dentro do nosso campo de estudos, né, quando alguém o lê, né? Se o autor escreve o texto, deixa lá na gaveta, ele não vai trazer aquele impacto nem para quem escreveu, nem para quem deve ler o texto, né? Então, essa questão que coloca até um status autobiográfico na obra, né? É dessa necessidade que nós temos de nos expressar no mundo, né? Nós queremos ser ouvidos e muitas vezes a arte é uma ótima forma disso acontecer. Agora tem aquelas poesias com rimas, né? Que a gente aprende lá no início, no ensino fundamental, e que a gente se divertia muito. Eu adorava, daí a gente tinha que fazer poesias com rimas, né? Isso acaba de alguma forma mexendo, motivando a garotada? Tem um questionamento com relação a isso, né, dentro da questão da educação, porque uma coisa é nós estudarmos a poesia, outra coisa é produzir, né? Por exemplo, a questão da menina que passa 5 horas dentro de um ônibus e está ali pensando, refletindo sobre seus anseios, necessidades e põe isso no papel, né? Então, essa questão de formas, né, muito regradas, vem dessa questão mais elitista da arte clássica, né? Então, nós temos lá metrificação, soneto, divisão dos versos, das sílabas, né? Isso é uma forma de elitizar a arte. Então, hoje que nós vemos as pessoas que querem se ver representadas buscam uma arte mais simples, né? Que tenha mais comunicação com o seu interlocutor, que é alguém parecido com ele, né? Alguém que vai se sentir representado naquele texto. Mas eu digo assim, que mexia com a criatividade da gente, quando a gente tem que pensar, não, mas eu preciso de uma palavra que rima. Não estou dizendo nem nesse caso da menina estar colocando, né? Mas quando a gente fazia na escola, por exemplo, eu escrevi saudade nessa frase. Então, na outra frase, eu tenho que escrever alguma coisa que rima com saudade. Isso, de alguma forma, motiva, assim, ajuda até a despertar a criatividade? Com certeza, né? Porque é aí que o texto se torna arte, não um texto jornalístico, informativo, enfim, né? Tem que ter esse trabalho estético com o texto para que ele, então, seja arte. A princípio, como eu dizia, né? Porque, por exemplo, desde o modernismo a gente tem essa quebra, essa ruptura com esse padrão clássico de literatura, de forma literária. Mas é claro que é muito importante esse exercício de verificar como a gente pode brincar com as palavras, né? Todo esse jogo que é feito ali é ele que vai causar a emoção, né? E o sentido do texto. Do contrário, não seria uma poesia, né? Exatamente. A forma é super importante para a forma do texto é importante para a forma como ele vai causar um efeito no seu leitor. Agora, professor, uma coisa interessante que falam assim é que quando a gente escreve um texto, né, aí sendo poético ou não, a gente vai escrevendo às vezes e não percebe o que está colocando. E que muitas vezes, quando é um desabafo ou alguma coisa pessoal, depois quando você relê esse texto, quando você realmente vai dar uma atenção especial, parece que você fala, nossa, eu não tinha nem percebido que eu tinha escrito isso. Pois é, daí a gente vê a questão da subjetividade indo para o texto, né? Porque é até uma coisa até inconsciente do próprio autor, que ele quer ali se expressar e
como é um trabalho artístico ali dentro da poesia, ele está ali preocupado com... Se entrega mesmo, né? E aí, de repente, a hora que ele vê, ele expressou algo que nem ele mesmo sabia que estava ali dentro dele. Exato. Então, a arte tem esse intuito também, né, de externar essa catarse, né, que nós dizemos que ela provoca no seu autor e também no seu leitor, né? E eu já ouvi dizer também que, assim, que quando você lê alguma coisa que você escreveu, normalmente é uma coisa, mas se você ler em voz alta e ouvir o seu próprio texto na sua narração, provoca um outro efeito. Eu acho que sobretudo na poesia, porque a gente tem a questão da musicalidade, a rima, né? Então tudo vai influenciar ali na forma como você vai observar o texto. Mas aí, claro, essa é uma questão que, de repente, quem escreve a poesia, né, no meu caso, eu estudo a poesia, mas não escrevo, vai poder comentar melhor, né? Como isso acaba acontecendo. Porque daí ali. Coloca até um sentimento nessa leitura, né? Exatamente, né? Até mesmo nós, tirando do contexto da arte, né, poética, nos expressando, sai coisas que a gente não tinha imaginado que diria ali, Exatamente. né? Às vezes, né? Ou seja, a gente viu agora um trabalho do PEB falando sobre os cuidados com a educação básica. É importante que comece realmente lá no comecinho da vida da garotada para aprender a escrever bem, se expressar bem, né, professora? Com certeza, né? Nós temos uma gama muito interessante de escritores brasileiros e também, claro, né, de outros países, mas puxando a sardinha para o nosso país aqui, nós temos grandes autores que deixaram grandes obras, então é muito importante que a escola tenha esse cuidado de incentivar realmente a leitura do texto literário, né? Desde a infância, temos autoras, poetas, a Cecília Meirelles mesmo, né, um grande exemplo, nossa grande poeta, que tem essa produção voltada para o público infantil. O público infanto-juvenil também tem os seus autores, enfim, é todo um processo que tem que ser feito desde a infância para que eles tenham interesse, né, no texto literário e vejam ali que há, sim, como ele se ver representado e se expressar também através dessa obra. Caso eles também tenham interesse, de repente, enveredar por isso, né, por esse caminho e ser poetas, por que não? É muito importante que a escola incentive, influencie para que o aluno veja ali uma possibilidade dentro do texto literário dele se expressar, dele se sentir representado também. Legal, muito obrigada, viu, professora, pela participação. Obrigada.